Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, na companhia aí da família, dos amigos, principalmente na companhia de Jesus e do nosso doce amado Espírito Santo. Eu creio que tá todo mundo aí de boa, né? Tranquilo, porque nós estamos o quê? No mês das férias escolares, não é? Tem algumas crianças que ainda vão entrar em férias na semana que vem, né? Dependendo da escola, mas tem umas que já estão de férias, já desde a semana passada. Então espero que vocês estejam aí tudo de boa, curtindo, brincando de montão. Quem estiver viajando, boa viagem. Quem estiver só em casa mesmo, né? Ou acordando tarde, ou indo dormir tarde, só aproveitando. Vocês não se esqueçam de convidar Jesus para estar junto com você, tá bom? Nas suas brincadeiras, nos seus passeios. Jesus ama estar junto com a gente. Ele, aliás, ele está, né, do nosso lado. Mas se você convidá-lo, como ele vai ficar feliz. E aí, vamos dar continuidade à nossa série de lições sobre a vida de Cristo? Hoje é uma das histórias assim mais maravilhosas. Por quê? Hoje nós vamos estar aprendendo sobre Jesus no meio dos doutores. Então hoje nós vamos ver que Jesus, ele obedeceu ao seu Pai celestial. Deixa eu perguntar aqui para vocês uma coisa. Você alguma vez assim já foi passear no shopping, ou no parque, ou no zoológico, ou no supermercado, que de repente você tá lá no meio de um monte de gente, né? Você se distrai assim, olhando alguma coisa interessante que você gostou, e aí a mamãe também, o papai se distrai, você se perde do papai e da mamãe. Ai, que desespero, o coraçãozinho fica tuc, 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 tuc. Ai, meu Deus, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Onde é que tá? Você fica desesperado, não fica? Às vezes daí você pisca assim, você olha, daí tá lá a mãe. Ah, você tá aí, vem cá, meu filho. Então você, ai, mamãe, ainda bem, a mamãe tá lá na frente, você sai correndo para acompanhar a mãe, porque você tá num lugar estranho, cheio de pessoas estranhas. Quem você tem ali como ponto de referência, assim, né, de pessoas do seu convívio, é o papai, a mamãe, ou às vezes algum parente, principalmente agora nas férias, né, que vão pra praia, vão pro shopping, né, pro cinema assistir um filme, vão para um parque, né? É sempre nas férias que a gente faz esse passeio. Então, é comum, né? Às vezes você se distrair e o papai e a mamãe também tá ali distraído, você solta da mão e quando vê o papai e a mamãe foi para frente, ou então você sai correndo na frente, o papai e a mamãe fica para trás, não te cadê meu pai, cadê minha mãe, né? E fica perdido. Isso é normal. Mas sabia que isso aconteceu com Jesus também? Que é o que nós vamos ver na nossa história de hoje. Então, vamos lá. Jesus, ele agora, ele estava com o quê? Já era um pré-adolescente. Ele estava com 12 anos. E aí, o que que acontecia com Jesus nesse dia? Estava indo toda a sua família de Nazaré para onde? Para Jerusalém. Porque era a festa da Páscoa. Então você imagina, todas as famílias, porque o povo judeu, todo ano eles comemoravam o quê? A festa da Páscoa. Para nós hoje, a nossa Páscoa, nós comemoramos o quê? A nossa libertação do nosso tempo de escravidão para o nosso tempo de liberdade em Cristo Jesus através da nossa salvação. Mas o povo judeu, todos os anos, eles comemoram a Páscoa, a libertação do tempo deles de escravidão lá no Egito para a libertação voltando para Canaã. Então Jesus, todos os anos, seus pais saíam de Nazaré e iam até Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. E Jesus esse ano, ele estava muito feliz, ele estava ali indo junto com seu pai, aquele monte, os vizinhos, as famílias, tudo indo para Jerusalém para aquela festa. Então, vizinhança, parente, todo mundo junto. E Jesus estava muito feliz porque no judaísmo, quando o menino inteira 12 anos, ele é considerado de maior. Tem lá-se uma festa, uma comemoração, ele é levado ao templo, aí lá no templo
os sacerdotes faziam um monte de perguntas para ele sobre a palavra de Deus. E aí, se ele respondesse aquelas perguntas, cantasse os salmos que os líderes ali, os sacerdotes pediam, ali havia uma cerimônia o quê? De passagem dele de criança para fase adulta. Isso é normal. Até hoje existe essa festa entre o povo judeu, né? Aqueles que ainda seguem o judaísmo. Então Jesus estava feliz, porque ele com 12 anos ele estava indo para Jerusalém, né? E ali é a festa da Páscoa, ia aproveitar e ia fazer a sua passagem de criança para a sua fase considerada adulta. Ele estava muito feliz. E a cada ano que as crianças viajavam para Jerusalém a fim de celebrar a Páscoa, Jesus ia junto ali com seus pais. E na festa da Páscoa, lá em Jerusalém, o que é que o povo estava indo comemorar? Como eu falei, eles entendiam o quê? Que aquela festa, né, as famílias ofereciam ali no templo um cordeirinho que era para relembrar que quando o povo saiu, o povo de Israel saiu do Egito, o que aconteceu? Eu já contei para vocês em várias histórias na Semana da Páscoa sobre isso. Depois eu vou contar para vocês quando eu estiver contando a história do Velho Testamento sobre o povo de Israel. Eu vou estar recontando essa história para vocês. Então aqui eu vou falar de forma resumida. Eles estavam comemorando que Deus falou para Moisés que era para ir libertar o povo de Israel da escravidão lá do Egito. E aí o faraó endureceu o coração, Deus fez com que ele endurecesse o coração para que o povo tivesse certeza que eles só estavam saindo de lá porque Deus é que estava permitindo isso. E aí o faraó endureceu o coração, Deus enviou 10 pragas. E a última praga foi a morte dos primogênitos. E aí Deus falou para Moisés que era para todo o povo de Israel matar um cordeirinho, passar o sangue do cordeiro por sobre os umbrais da porta, porque o anjo da morte naquela noite ia passar por todo o Egito e ia levar o filho mais velho, o primogênito. E aquela porta que tivesse o sangue passado por cima dela, o anjo ia passar naquela casa e não ia levar o filho primogênito. E foi o que aconteceu. Veio o anjo da morte durante a noite, no meio do povo do Egito, dos egípcios, todo filho primogênito morreu, mas entre o povo de Israel não. E aí o faraó, vendo lá o seu filho, né, que era o príncipe que ia herdar o trono, morto, ele ficou muito triste com aquilo e aí ele deixou que o povo fosse embora, libertou o povo. E aí o povo de Israel saiu da escravidão para a liberdade. Então, todos os anos, Deus estipulou isso como uma festa que era para todo ano o povo de Israel comemorar essa passagem da escravidão para a liberdade. Só que hoje nós, continuando comemorando a Páscoa, só que para nós a Páscoa hoje é a comemorar a morte, porque Jesus, lá quando Deus estipulou para o povo de Israel que matasse um cordeiro, Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então só ia ser livre da morte, lá o povo de Israel, aquele que tivesse o sangue sobre as portas. E Jesus veio e deu seu sangue na cruz para que nós, através da salvação, também fosse livre do quê? Da morte. Porque em Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte. E nós, por sermos pecadores, nós estamos o quê? Afastados de Deus, nós estamos como em estado de morte. Mas quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, então o sangue dele nos purifica de todo pecado e aí nós temos a nossa salvação. E nós não morremos mais, nós passamos da morte do pecado para a vida em Jesus. Então, Jesus, ele é o quê? O nosso Cordeiro Pascual. Mas Jesus, menino, estava indo comemorar, né, a Páscoa, do povo judeu, que era a libertação do povo lá da escravidão do Egito para a liberdade de Canaã. E aí, quando Jesus chegou lá em Jerusalém, aquele monte de novidade, muitas coisas, né,
nova para eles, mercados, pessoas, tudo diferente, e ali aquele monte de gente, aquela alegria, todo mundo. Então, ele viu o papai, mas a mamãe dele foi para o templo, ele foi junto, porque ele sabia que ali era a casa do pai dele. Quando ele olhou para o templo de Jerusalém, ele: olha, aqui é a casa do meu pai celeste, olha, aqui é o lugar aonde eu vim adorar ao meu pai celeste. E quando ele chegou lá, ele foi o quê? Né, os pais estavam lá na parte, porque no templo lá de Jerusalém ficava separado. Os homens ficavam numa parte, as mulheres tinham assim, tipo um alambrado, e as mulheres não entravam na nave principal, só os homens. As mulheres ficavam do lado, também participando, só que no lugar delas, separado. E as crianças também ficavam no local separado. Então, todo mundo ali junto, família, amigos que tinham vindo de Nazaré, todo mundo junto ali, oferecendo o seu sacrifício. Também porque eles iam para oferecer sacrifício ao Senhor para perdão dos seus pecados. Porque Jesus, ele estava ali, ele ainda não tinha dado a sua vida para a salvação da humanidade. Então, Deus tinha estipulado que eles tinham o quê? Que sacrificar um animal, pedir perdão para Deus, e através desse sacrifício desse animal, ter os seus pecados perdoados. As pessoas costumavam uma vez por ano ir lá ao templo e fazer esse tipo de sacrifício. E Jesus, por ser garoto, né, de estar com 12 anos, ele tinha ido ao templo para oferecer, né, o sacrifício ao Senhor e também para ser sabatinado pelos professores, né, os sacerdotes ali, para ele fazer a sua passagem da idade de criança, adolescente, para a sua fase adulta. E o papai e a mamãe tá lá, terminou as cerimônias, tudo. Eles fizeram o quê? Eles foram embora, voltaram embora, mas Jesus ficou ali no templo. Ele ficou ali conversando com aqueles doutores da lei, aqueles professores. E Maria e José, né, achando que Jesus estava com seus amiguinhos, né, porque foram muitas famílias de Nazaré para Belém, eles acharam que Jesus estava, no passados 7 dias ali de comemoração, eles voltaram para Nazaré. E eles acharam que Jesus estava junto com seus amigos. Só que Jesus tinha ficado lá no templo, porque para ele, estar ali dentro do templo, dentro da casa, considerado o lugar onde Deus habita, para ele estava no lugar dele. Era ali a casa do meu pai celeste. E Maria e José foram embora para Nazaré. Quando deu no final do dia, aquela caravana de pessoas, os homens iam atrás conversando ali, assunto de homens, papapá, tititi, e as mulheres na frente conversando também. Então as crianças, as meninas iam junto com as mães ali, né, com as amiguinhas, e os meninos lá junto com os pais, com os amiguinhos também. E se puseram a caminho de Nazaré. Quando deu no final do dia, que as famílias, cada uma se juntava para dormir todo mundo junto ali dentro da sua, né, armava a barraca, porque a noite era fria, então eles armavam a barraca para poder dormir todo mundo junto, que Maria e José foi procurar Jesus. Cadê Jesus? Maria falou bem assim: José, cadê Jesus para poder estar aqui junto com a gente? Jesus não está com você? Ele: não. Jesus não está contigo? O dia todo eu não vi ele, não. Ele não ficou comigo, não. Mas não estava com você? Sabe quando o papai e a mamãe saem assim, vai numa festa, e aí você vai junto, e aí o papai e a mãe pensam que você tá lá junto com o pai pensa que você tá junto com a mãe, e acabando nenhum nem outro você tá lá no meio dos amigos? Foi o que aconteceu com Jesus. E aí a Maria e José se desesperou. Mas aonde é que tá o menino? Aí saíram procurando no meio dos amigos, no meio dos parentes. Você não viu Jesus hoje? Não, não vi não. E você não tá? Não, não vimos Jesus não. Maria e José, cadê? Jesus ficou lá em Jerusalém. Só que ele já tinha, um dia, 32 quilômetros mais ou menos, ele já tinha andado a caminho de Nazaré. Olha só. E esses 32 quilômetros, um dia de viagem. Eles falou, já tá à noite, agora nós não podemos voltar à noite para encontrar Jesus. Vamos dormir, vamos descansar e amanhã a gente volta. Aí voltaram para Jerusalém no outro dia. Chegaram em Jerusalém já à noite, passado mais um dia. Tinha como eles à noite sair pela cidade
procurando Jesus? Não, dormiram. Quando foi no outro dia, aí eles saíram procurando Jesus por toda a cidade de Jerusalém. Ai, olha, a gente passou com ele no mercado. Será que ele está no mercado? Não. Ah, vamos ver se ele está em alguma casa de algum parente nosso daqui que a gente foi. Foi procurar e nada. Foram achar Jesus já quase no final do dia. Aonde acharam Jesus? Lá no templo, no meio dos doutores, lá junto com os professores. E aqueles professores, os sacerdotes, admirados, porque Jesus fazia pergunta para eles e eram perguntas inteligentes e eles respondiam. E eles perguntavam também para Jesus algumas coisas e Jesus respondia de forma inteligente. E ali estavam os doutores admirados. Como que pode esse menino com essa idade ter tanta sabedoria? Quando Maria e José chegaram e viram Jesus, aí tá aqui, ó, o capítulo 2 de Lucas, e no versículo 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os. Então, Jesus estava ouvindo, interrogando-os, fazendo pergunta para eles também. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, Maria e José maravilharam-se e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Aí Jesus respondeu, ó, e lhe disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai Celestial? Então, Jesus falou, mas mamãe, papai, vocês me deixou eu aqui no templo. Eu não saí daqui do templo. Eu estava aqui tratando das coisas do meu Pai Celestial. Aí o versículo 50 fala, e eles não compreendiam as palavras que lhe diziam. Os doutores da lei, o pai não compreendia, mas Maria, ó, guardava todas essas coisas no seu coração, porque Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ela sabia como ele tinha sido concebido. Mas aqueles doutores, aquele Zé, não compreendia como que Jesus fazia isso. E aí, ó, no versículo falava, e desceu com eles e foi para Nazaré e lhes era sujeito. Então, Jesus, o que acontecia? Jesus, ele era obediente ao seu pai e à sua mamãe. E aí, eu pergunto para você, você tem obedecido ao seu pai e à sua mãe? Tem obedecido àquele que tem autoridade sobre a sua vida? Seja lá na escola o professor, seja, às vezes a mamãe e o papai trabalham, deixa você com alguém para cuidar de você. Você tem obedecido? Você tem obedecido na sua vida ao Papai Celestial com o seu comportamento, com as suas palavras, com as suas atitudes, com o seu pensar, com o seu ouvir? Tudo que você tem feito tem sido como Jesus? Você tem obedecido ao Papai Celestial? Esta é uma pergunta que eu faço para vocês. Por quê? Jesus, ele obedecia não só a seus pais terrenos, como ao Pai Celestial também, ó. Nos anos seguintes, Jesus cresceu no seu físico, ele foi crescendo na sua mente, no seu relacionamento com Deus e com as outras pessoas também. Ele crescia como qualquer outro jovenzinho. Teve muito a aprender nos anos que se seguiram, mas não importava o que ele fizesse. Jesus sempre obedecia ao papai e à mamãe e ao seu pai celestial. Então, ó, eu pergunto para você, se você é filho de Deus, você tem que seguir o exemplo de Jesus e ser obediente aos seus pais, ser obediente às autoridades constituídas sobre você e ser obediente principalmente a Deus. E aí, quem sabe essa semana seus pais vão pedir que você obedeça a eles num determinado ponto.
E aí, quando você obedece ao papai e à mamãe, você imediatamente está obedecendo a Deus. Colossenses 3,20 fala: vós, filhos, sede obediente em tudo a vossos pais, porque isso é agradável a Deus. Então, quando você obedece ao papai e à mamãe, você também está obedecendo ao papai celestial. Então, ó, tudo que você for fazer, coloca isso, crianças, como regra na sua vida. Tudo que você for fazer, toda atitude que você for tomar. Se Jesus estivesse no meu lugar, será que ele faria isso? Se às vezes algum coleguinha chamou você para fazer alguma coisa errada, ó, vamos ali naquele supermercado que o dono ali, sabe, ele é meio assim, já tá velho, gagá, dá pra gente pegar umas balas lá, ele nem percebe. Aí se pergunta, será que Jesus roubaria? Às vezes o coleguinha seu chama bem assim, olha, vamos jogar bola ali naquele, perto daquela casa ali, ó. Vamos ver se faz barulho se nós jogar bola no vidro e quebrar. Aí você pensa, será que Jesus faria isso? Se o coleguinha falar bem assim, ó, levei aquele menino lá, você sabe que ele é chato, vamos tirar sarro da cara dele, vamos rir da cara dele, vamos fazer bullying com ele? Aí você pensa, será que Jesus faria isso, maltrataria o seu semelhante? Se alguém chamar você, falar um palavrão perto de você, chamar você para assistir um filme que tem coisas que não é legal, que não é para sua faixa etária, ou só vai te ensinar coisa que não é legal. Aí você coloca, será que Jesus faria isso? Então, tudo que você for fazer, você se pergunta, será que Jesus faria isso? Porque Jesus obedecia ao pai, a seus pais e obedecia também ao Papai Celestial. Então, se você colocar isso dentro, crianças, do seu coração, dentro da tua mente, com certeza você vai estar agradando a Deus. Olha só este versículo aqui, que maravilhoso. O versículo que está em Filipenses 2:13. Olha só o que está escrito aqui no livro de Filipenses, ó, no capítulo, deixa eu arrumar aqui, no capítulo 2 e no versículo 3, ó, porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, se você tiver a vontade de obedecer a Deus, Ele vai te ajudar, ó, a fazer tudo o que é certo. Então, você coloca aí como regra. No meu lugar, será que se Jesus estivesse aqui, Ele faria o que eu estou fazendo? Você colocando isso como regra, com certeza você vai fazer o que é agradável a Deus, porque quando nós temos Jesus dentro do nosso coração, ele nos ajuda a fazer o que é certo, ó. Você só tem poder para fazer o que agrada a Deus se tiver sido salvo do seu pecado. Então você precisa conhecer Jesus como seu Salvador e se tornar filho de Deus. Porque em João 1:12, ó, fala bem assim, ó, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a partir do momento que você convida Jesus para morar dentro do seu coração, você tem a plena certeza de que Ele é seu Senhor e Salvador, Ele vai te dar poder e força para ajudar a fazer o que é certo. Mas para isso você tem que aceitá-lo no seu coração. Olha só que coisa maravilhosa. E o nosso versículo de hoje, ó, que tá aqui, ó, é em Lucas, no capítulo 2 e no versículo 52. Olha só o que tá escrito lá, ó. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. Então, assim como você, criança, você adolescente que está aí me ouvindo, Jesus passou por todas as fases que nós passamos. Então, ó, nós já vimos aqui a história, ele foi um bebê, depois ele foi uma criança, nós vimos lá que ele com 2 anos, a história dele quando os reis magos vieram, depois quando ele já estava com 7 para 8 anos, que ele estava no Egito, voltou para Nazaré. Então, você está vendo? Ó, Jesus foi passando por todas as etapas que você passa, que todo ser humano passa. Por que ele passou por tudo isso
e todas as vezes que nós falamos dele, falamos da vida dele, nós temos que segui-lo como exemplo. Porque ele nos ensinou, através da sua vida, a fazer o que é certo. Então, aqui, ó, na nossa história de hoje, o que nós aprendemos? Que Jesus, como um pré-adolescente, 12 anos, ele obedecia ao seu pai e à sua mãe. E principalmente ao seu Pai Celestial. E eu sei que para você que é adolescente, que está nessa fase, que é a fase da rebeldia, não, eu me mando, eu quero, eu faço o que eu quiser. Não faça isso. Se você já tem Jesus no coração, faça a pergunta que eu falei aqui para vocês. No meu lugar, será que Jesus faria isso? Desobedeceria aos meus pais, falaria palavrão, xingaria, desobedeceria a professora, faltaria com respeito com os mais velhos? Então, se coloca tudo que você for colocar, porque Jesus, ele já se colocou no seu lugar, colocou no nosso lugar para a remissão dos nossos pecados. Ele passou por todas as fases, todas as etapas que o ser humano faz, para ele lá na frente ele falar bem assim, ó. Depois nós vamos chegar nessa parte da história da vida dele. Tem de bom ânimo. No mundo vocês terão aflição, vai ter problema. Mas eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Então o que ele está falando? Eu passei por tudo que vocês passam. Por todos os sentimentos, todas as emoções, tudo que o ser humano passa. E eu consegui vencer. Eu obedeci ao Papai Celestial. Então você consegue, você pode também. É só você querer. Ó, como Filipenses 2:3 fala, o efetuar e o agir. Então é só eu querer que ele vai me ajudar a fazer o que é certo. Aí eu trouxe aqui uma musiquinha, ó. Porque se você já tem ele no seu coração, ele é seu amigo. E ele sendo seu amigo, ele vai te ajudar. Olha que música legal. Não há amigo melhor que meu Jesus. Não há amigo maior. Seu amor não tem fim. Me ouve, me atende, sempre me compreende. Companheiro ele é. Meu melhor amigo, meu maior amigo é Jesus o Senhor. Não há amigo melhor que meu Jesus. Não há amigo maior. Seu amor não tem fim. Me ouve, me atende, sempre me compreende. Companheiro ele é. Meu melhor amigo, meu maior amigo é Jesus o Senhor. Meu melhor amigo, meu maior amigo é Jesus o Senhor. Então, se ele é seu amigo, tá dentro do seu coração, ele vai te ajudar a fazer tudo que é certo. Então, vamos orar, agradecer a Deus por ele, através da sua vida, nos ajudar, nos ensinar a fazer o que é certo. Vamos lá? Querido Jesus, muito obrigado pelo Senhor ser o meu melhor amigo, estar do meu lado 24 horas por dia, me ajudando a fazer o que é certo. Senhor Jesus, e eu que ainda não conhecia, não sabia que eu poderia contar com a sua ajuda como meu amigo. Eu te peço, Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu confesso que sou pecador, mas eu quero que a partir de hoje, não que ser só seu amigo, mas também ser filho de Deus. E eu te aceito no meu coração como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, Jesus, por tão grande sacrifício que o Senhor fez por mim lá na cruz. Jesus, venha ser meu amigo. Me ajuda a fazer o que é certo em todos os momentos da minha vida, através do meu pensar, do meu falar e do meu agir. Amém! Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, aprendido mais um pouquinho sobre a vida de Cristo, nosso Senhor e Salvador, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, curte, comenta, compartilha e até o nosso próximo encontro. Beijo, galera. Tchau, tchau.